Boa noite a todos. Sejam, como sempre, todos muito bem-vindos à Casa de Tiago. Hoje nós vamos ter, mais uma vez, a apresentação do tema naquele formato de roda de conversa. Isso vai acontecer aqui com Marina e Andréa. E o tema é Morri, e aí? Perguntas que foram formuladas, algumas outras que é uma preocupação muito comum entre espíritas e não espíritas, né? E a ideia será exatamente tentar trazer um pouco de esclarecimento, né, a essas questões. Queria lembrar que no próximo domingo, dia 5, dia 1º de dezembro, nós vamos ter o nosso encontro com Jesus. Tá? Começará às 9 da manhã e se encerrará às 12 horas. Então, estão todos mais do que convidados a comparecer, participar. Vamos fazer então a leitura do livro preparatório. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Paulo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário, o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. Muito bem, então, agora já preparados, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e guia Jesus por essa chance, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, como sempre, de maneira muito fraterna, buscando o alimento do coração, o alimento da alma, buscando esse conhecimento que fortalece tanto a nossa fé. Vamos pedir a espiritualidade amiga, aos mentores da casa, que nos intuam e que também nos preparem para que possamos receber e aproveitar da melhor maneira possível o fruto da conversa dessa noite. Assim sendo, pedimos a Jesus, pedimos a Maria Angélica licença para darmos início à reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos começar. Antes da gente começar com as perguntas que a gente já está aqui, eu queria saber se alguém aqui tem alguma pergunta com relação, alguma dúvida, algum questionamento com relação à ideia do tema. Morri, e aí? Alguém? Ninguém? Pode falar. Eu queria saber se ouviram o santo. Você quer que eu te fale a verdade agora? ou deixe para você descobrir sozinho quando chegar a hora? Não. A gente, quando morre, não vira santo. Porque quando a gente morre, a gente continua sendo exatamente a mesma pessoa que a gente é. Porque a gente não tem o que sobrevive à morte do corpo, na verdade não é nem sobreviver, o que continua é a essência. E a essência é o que nós somos. Então,
o que a gente pensa, os nossos sentimentos, as nossas ações, são exatamente as mesmas quando a gente vai para o outro lado. Então, o ser permanece íntegro em tudo aquilo que pensa. Marina, quer comentar alguma coisa sobre isso? Tudo aquilo que pensa, que sente. Eu gosto muito do trecho logo no iníciozinho do livro Céu e Inferno, que fala sobre anjos e demônios. E ele, lá no livro, né, eu vou falar, né, não vou falar esses livros porque eu não tenho como memorizar, né? Isso até porque foi uma coisa que me veio agora com a pergunta do Richard. Que, como a André falou, nós somos exatamente aquilo que nós somos aqui quando nós chegamos do outro lado. E quando a gente tem essa ideia de anjo, que muitas denominações religiosas trazem para nós, né, de que se vamos para o inferno, ou se vamos para o céu, e se vamos para o céu, viramos anjos, vamos para o inferno, vamos arder no fogo do inferno o tempo inteiro. Então vamos falar, como ele perguntou sobre viração, vamos falar da parte dos anjos. Né? Anjos não somos nós, definitivamente, ainda, mas seremos um dia. Né? Mas com asa então, e tudo? Não é desse jeito, né? Aí muita gente fala assim, inclusive você também é falado lá, mas alguns se apresentam assim, sim, que é para aquele que tem esse tipo de crença reconhecer ali um espírito superior. Então, dependendo daquilo que você acredita, como a gente sabe, os espíritos podem se apresentar de qualquer forma, né? De qualquer forma mesmo. Então, pode acontecer eles aparecerem com asa, mas não quer dizer que eles tenham a asa. Né? Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer, porque isso aqui é uma roda de conversa. É interessante que eu estive conversando com a Silvana há tempo, e ela me falou que não, porque eu tenho certeza que a minha mãe está lá e está dormindo. Então eles acham mesmo que lá no espiritual vai dormir. Algumas crenças, isso é uma coisa, Joana, mas algumas crenças, elas têm a ideia de que a pessoa dorme até o dia do juízo final, quando soarem as trombetas, que houver o arrebatamento. Que aí é o quê? Aqueles que foram bons, aceitaram seguir o Cristo e tal, eles ficam dormindo até o dia do arrebatamento, que é o dia do juízo final, que eles serão arrebatados ao céu. Aí eles acordam, são arrebatados ao céu. Depois daí a gente não sabe, porque eles também não falam, não. Não é uma crítica, mas a crença é essa. Né? Então, até o dia do juízo final, eles dormem. Então, eles acreditam nisso. Diferente um pouquinho do que a Joana falou, de que alguns espíritos dormem, porque ainda no momento da transição, no momento que vão para o mundo espiritual, ficam em consciência de sono, né? Até mesmo para poder, né, ter um despertar mais suave e se adaptar à nova realidade. Gente, não são todos. Não existe uma regra absoluta de que vai dormir, vai acordar, vai ver logo, vai perceber logo, vai demorar 5 anos, 10 anos, um mês, 2 dias. Não existe essa regra. O que se sabe é que, como o espírito ele já não está na matéria, a vibração é uma vibração diferente. E provavelmente, por esta razão mesmo, em função dessa mudança de vibração, é que alguns precisam de algum tempo para se adaptar à nova vibração. Já respondemos muitas perguntas, tranquila. Qual é a pergunta que a gente respondeu? A pergunta que está aqui é: posso descansar logo depois de chegar ao plano espiritual ou já vou logo trabalhar? Essa, só que tem um pedacinho aí que a gente não respondeu, né? Do trabalho? Quer Nós já começamos. Já que a gente já está falando do assunto, vamos falar. Continua. Você, quando eu já estou muito de essas coisas, você não tem a pessoa para não vai trabalhar essa coisa.
Porque as pessoas falam o quê? Vai descansar. Descansou. Vai descansar. Descansou. Vou fazer uma observação com relação aos cristãos. Quando nós passamos ainda no corpo físico, em períodos longos, principalmente, de enfermidade, até pode caber dizer que vai descansar. Vai descansar do quê? Desse momento momento desafiador da doença e tal. Sofrimento Do material. sofrimento material. Tudo bem. O descanso é com relação a isso. Né? Até porque nós sabemos que, então, é uma notícia também para quem não sabe, não tem. Quanto mais evoluído, menos descanso. Mais trabalho no mundo espiritual. Alguns espíritos, temos os relatos em muitas obras espíritas de que espíritos numa condição mal ou menos desencarnam e quando já estão aptos a trabalhar, trabalham, mas têm momentos de descanso, porque precisam se reabastecer as energias. Então, também descansam, calmas. A gente vai trabalhar, mas vai descansar também. É descanso eterno. É descanso eterno. Não, então, é um descanso eterno, vai descansar no paraíso. Né? Isso é uma concepção religiosa. Agora, essa pergunta que foi feita, que é muito legal até, já é com a visão espírita. Né? Então, quando eu desencarnar, morrer, eu vou descansar ou vou trabalhar logo? Chego lá fora, gente, estou pronto para trabalhar. O que você acha, Mariana? Responde isso daí. Eu acho que, como você falou e como a gente sabe, tudo, né, que a gente estuda, depende. Né? Depende de como você vai chegar do outro lado. Porque nós aqui encarnados, por exemplo, eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa sala agora temos uma visão um pouco menos assustadora, que é outro assunto, do fato de desencarnar. Não quer dizer que a gente não tenha medo ou receio ou qualquer coisa, tem gente que tem. Mas, para nós, é um assunto muito mais confortável do que para as pessoas que têm medo de ir para o céu. Que céu não, que têm medo de ir para o inferno, por exemplo, que acreditam no inferno. Nós que não temos esse tipo de crença e sabemos da imortalidade do espírito, a gente tem esse conforto. Então, a gente não tem esse medo. Mas, a gente fala isso aqui. E como será quando a gente chega lá? Será que a gente vai entrar em estado de confusão mental? A gente não sabe. A verdade é que nós não sabemos. Não tem esse medo entre aspas, né? Vamos dizer, se fala espírita, cada um com a sua individualidade. Não tem medo, não tem medo entre aspas, porque cada um, né? A gente, como a Andrea falou, a gente desencarna e não se transforma, a gente vira a mesma coisa, né? Então, se a gente vai ter uma ideia melhor da gente ou não, se a gente realmente se analisa com sinceridade, com honestidade, procurando ler os livros, entender que aquilo não é para o amigo ouvir, é para a gente ouvir, né? Se procurar se conhecer, porque senão realmente quem a gente vai ser, quem a gente vai descobrir que a gente é do outro lado, pode ser uma grande surpresa. Sim. Né? E essa relação de trabalho e descanso, eu acredito que tem muito a ver também com essa nossa relação também com o mundo espiritual e com o mundo material. Mesmo a pessoa sendo espírita, acreditando na reencarnação, fazendo, vendo ser espírito, tomando passe, mas sendo uma pessoa extremamente materialista, extremamente apegada à matéria, aos seus bens, às suas coisas. Ele não vai simplesmente porque morreu, agora estou no hospital, ele vai continuar, como muitos amigos aqui depois vêm nas sessões de discussões, preocupado com a casa dele, porque o fulano mora ali, porque o fulano sendo espírita ou não sendo espírita. Isso é uma questão que ele analisa, né? Tem que analisar sinceramente e achar transformar ou não. E daí vem a questão também do trabalho ou descanso. Né? O espírito mais evoluído, ele já tem esse desapego da carne muito mais fácil, feito mentalmente,
não está apegado, não está cansado, muitas vezes, pelo envelhecimento do corpo dele, e quando ele aparece do outro lado, ele não está também tão vinculado àquele corpo de carne que está cansado, que já está com uma certa idade, que já está com tudo aquilo. Ele consegue se desvincular de uma forma mais fácil. E o trabalho para ele é mais fácil. Ele não pensa em descanso, ele não pensa em necessidade de descanso. A atividade laboral espiritual dele é um descanso, é uma meditação, é uma atividade prazerosa, é uma atividade que traz energia positiva e ânimo para ele. Né? Então, você vê, o Mangu está se preparando bem para o desencarne. Né? Eu vou fazer duas observações. Fazer duas observações. A primeira é a seguinte: isso de trabalhar ou descansar e tudo mais, na minha visão, os que desencarnam e começam a trabalhar são poucos. Porque eu acho que nós estamos naquele grupo de que primeiro vamos ter que tratar de nós mesmos, né? Da compreensão onde nós estamos, o equilíbrio do entendimento do que nós somos, do que nós fomos e do que nós queremos daqui para frente. E a segunda observação, exatamente falando sobre isso, é de que as demais denominações, os não espíritas, têm um conforto muito maior. Porque se eles consideram que no desencarne vão descansar o sono eterno ou até o juízo final, é muito mais confortável do que você ter que confrontar, né, a você mesmo para continuar dando os passos de melhoramento que são necessários. Por esse lado, realmente. Né? Vamos seguir aí nas perguntas? Vamos lá. Vamos voltar para o começo? Tá um monte, né? Tem as da Luísa. Então, eu fiz assim, essa aqui é muito parecida com a primeira que está lá. Então eu posso juntar as duas, né? Pode. A pergunta, eu vou juntar duas perguntas numa só. Como é feita a passagem e... Volta, agora tá aqui, ó. Aqui, ó. Como é feita a passagem e se essa passagem, se o desencarne dói? O que vocês acham? Desencarnar dói? Eu acho que não. Você está falando. O que é o desencarne? É um ponto fixo? É um rompimento fixo? O desencarne que é o rompimento dos laços materiais do espírito com o corpo físico. Não dói. Não dói. Isso não dói. O que pode doer? A mente, moralmente, consciência. a dor moral. A transperturbação. Né? Né? Então, isso, na verdade, não é uma dor física, mas é uma dor mental. Mas todo mundo passa por isso? Não, claro que não. Mas os espíritos dizem em várias obras que o desenlace do corpo, né, o rompimento ou desligamento dos laços materiais, dos laços do espírito com o perispírito ou a parte que fica, enfim, não dói. Isso não dói. Então, desencarnar não dói. A gente pode ficar bem tranquilo que desencarnar não dói. Mas a gente pode ficar bem atento com como nós estamos ou não estamos apegados à vida material. A dor é inerente a isso. A dor que podemos sentir, que não é uma dor física, mas sim produzida pela nossa mente, é de acordo com o nosso apego. Pode falar daqui, por favor. Quando você desencarna,
Sim. Nessas condições, a gente também aquilo que nós nos propomos a realizar e não realizar. E aquilo que nós realizamos então, é uma dor muito mais moral, espiritual, Do que física. mas a gente vai ter a oportunidade nesse momento de unificar Sim. todos. Todos. Isso acontece com todos. Acho que tem que separar os dois. Para mim, foi muito claro. Sim. Não, isso. É isso mesmo. É porque, na verdade, quando eu falo de julgamento, a morte, eu estou falando só do momento Da passagem. Momento da passagem. Assim, não um acidente, não um câncer, não um incêndio, não é isso. Falando só do desligamento do espírito. Eu entendo sofrimento como coisa diferente. pode falar. Vou juntar duas aqui. Quando se fala de dor, que é uma dor gentil, é uma dor tem uma complexidade na própria palavra. Isso. Você não pode identificar a dor como apenas algo. Sim. Então, mas considerando, por que a gente tem essa pergunta? Porque considerando que há um desligamento e que a consciência se mantém íntegra, a consciência, né? O espírito sobrevive à morte do corpo físico. Porque, vamos lá, o que morre? É o corpo, não é o espírito. O espírito continua. Então, para o espírito sente dor quando desliga? Essa dor é o que o Davi explicou. É esse processo, esse momento, vai depender, mas não é em si o desligamento, tipo assim, desliguei aqui esse botão. Quando eu desliguei esse botão do Richard aqui, ai, doeu. Não. Qualquer incômodo, dor, sofrimento, ela é de ordem moral, mental. Vai, mais alguma aí? Pode falar. A gente ouve muito as pessoas relatando sobre o túnel branco, né? Uma luzinha, tô vendo a luz. Se ver a luz, não vai não, gente. Volta! E vocês entendem que todos passam por esse túnel, ou alguns passam por esse túnel, como é que é isso? Essa luz que se vê, em alguns casos específicos, principalmente, porque isso é relatado normalmente quem tem uma EQM, experiência de quase morte. Que ela chega lá, vê a luz e volta. E tipo assim, por como que a gente sabe disso? Não só pelo relato dos espíritos que desencarnaram, mas principalmente do relato, né, das pessoas que são às vezes declaradas. Não, fulano morreu. Porque às vezes é declarada a morte dela. Teve uma parada cardíaca. A parada cardíaca morreu, mas aí ressuscitou. Nesse momento ali, ela vê a luz. Ela pode ver a luz. Primeiro. Se a pessoa teve essa consciência, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que aparece para quem tem esse momento de ver uma luz. Não é para todo mundo. Mas, por exemplo, uma pessoa que desencarna dormindo, ela não vai ver essa luz? Pode ver. Pode ver. Pode. Vocês sabem o que é? Depois vou fazer uma pergunta para depois o Richard emendar com uma outra coisa que tem a ver com o que a Joana está falando. Todo mundo aqui sabe qual é a definição do dicionário de umbral? Dicionário, Aurélio. Ela vai no início. Hã? Soleira da porta.
Aquela passagem é o portal. É a porteira. E aí, Aquele portal. tô falando que você falou É do como se você túnel. passasse em outra dimensão. Aí passou por igual filme. Você Fala perguntou o do umbral túnel, da por isso que eu porta, lembrei disso. Que aí você perguntou se todo mundo vê o túnel, se todo mundo passa pelo túnel, qual é a pergunta que tá aí? Pois é, aí eu vou também juntar duas perguntas, porque o tema é o mesmo. Todos passam pelo umbral? O umbral é como representado no filme Nosso Lar? Quem viu o filme Nosso Lar aqui? Todo mundo? O umbral separa o quê? Esse umbral, essa soleira, esse portal, o que ele separa? Eles separam o O plano material, onde a gente está, do plano espiritual, certo? Então, aí agora, gente, o que eu vou dizer é uma concepção minha, tá? Das minhas reflexões. Todos nós vamos passar pelo umbral. Agora, quanto tempo a gente vai ficar nele só depende da gente e do nosso estado de consciência. Porque todos nós precisamos passar. Porque nós temos que ir para lá. Só para concluir, nós temos que ir para o outro lado. E o nosso destino não é aquele lugar. Aquele estado de consciência, de sofrimento. O nosso destino é o outro plano, onde nós vamos continuar trabalhando, estudando, aprendendo e nos preparando para voltar. Então, não é físico, é um estado de consciência. E é um nome. Não, exatamente. Não é um lugar Não, sim, isso então. Essa é outra pergunta que está aqui, que a gente vai responder. Quer dizer, André vai responder. Não, só para concluir, mas é isso que eu estou querendo dizer. Esse exame de consciência todos nós fazemos. Esse é o teu umbral. O tempo que você vai ficar ali, naquele sofrimento, remoendo as coisas que você deixou de fazer, ou as coisas que você fez, foi o que o Davi falou, esse tempo depende do teu estado de consciência. Então, o umbral sendo esse portal, talvez seja representado por esse filme que passa de forma metafórica, seja isso. Olha, tá aqui agora, o que você vai fazer com essa informação? Você precisa desse transporte, você tem que passar por essa porta. Tem que passar por essa situação. Se o teu exame de consciência for bom, você vai ficar em alguns segundos no umbral. Ou não. Você falou do ponto de vista filosófico. Tá? Você falou do ponto de vista filosófico. Mas o espírita, ou o curioso, que lê Nosso Lar, que vê o filme Nosso Lar, que ouve falar no umbral, ele tem a ideia, ele fala assim, esse umbral relatado, né, mostrado no filme, nos livros, é uma região de sofrimento. A sua explicação foi perfeita do ponto de vista filosófico, é isso mesmo. O tempo que a gente vai ficar ali martelando, né, viu um filme e falou, caramba, eu tinha que ter feito isso, eu planejei, eu não fiz. Nossa Senhora, quanta oportunidade perdida. Meu Deus, que bobagem que eu fiz e tal. Isso, entre aspas, é o nosso inferno. É o nosso inferno íntimo. Mas, para a concepção do espírita, quando a gente fala que a gente vai para o umbral, significa que a gente está indo para uma zona, uma região de sofrimento. Então... Ainda que seja segundos que a Marina falou. É isso aí. Então, a resposta é, todos vão? Não sei. Não posso afirmar. Será que... nessa concepção que você está dizendo. Nessa concepção, entendi. Né? A ideia de um local no mundo espiritual que é uma região de sofrimento. Que pode ser aquela que mostrou no livro do André Luiz, que pode ser outras regiões de sofrimento, outros umbrais, outros infernos. Né? Vamos pensar assim, o relato que tem no livro Memórias de um Suicida, do Vale dos Suicidas. Não tem só aquele vale, aquilo é um umbral, que aquilo é uma região de sofrimento, que é criada por quem? Pela nossa mente. Pela mente de quem está lá. Então, a gente não pode afirmar que todo mundo vai, do ponto de vista filosófico, todo mundo passa, como a Marina falou. Porque todo mundo, quando passa por esse exame de consciência, claro, né, gente?
Jesus não teve isso. Não, mas eu estou falando de seres terrenos. Não, Terrestres. é isso aí, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando, Tetê. Jesus não passou por lugar nenhum desse. E certamente a gente tem muitos espíritos, né, que passaram aqui, os grandes missionários da Terra, eles certamente não tiveram tanta coisa assim para se arrepender. Isso que eu falo, às vezes é um segundinho. Não se arrepender não, é o exame mesmo. Mas De repente não se arrepender. do ponto de vista, vamos lá, do ponto de vista, né, vou falar até entre aspas, material, não, todo mundo não vai, não. Não, material. Porque a gente, quando acorda, tô lá no hospital, já desencarnei, já estou no hospital, não estou no umbral, não é verdade? Desencarnei, corre para o GCAT, não está no umbral. Aí eu venho correndo, né? Mas é verdade. Então, assim, do ponto de vista da pergunta da Luísa, não, todo mundo não vai. Não. Mas pode ser, todo umbral é daquele jeito? Não, porque é uma criação mental, mas o que denomina-se, né, como este umbral será uma região de sofrimento, de análise, de angústia, que a pessoa pode passar ou não passar de acordo com a vida. Eu lembrei agora de uma das palestras do Jamil, que ele fala, né, que é aquela Um Estranho Convite. Tem que ele ele fala, pro umbral. Que ele fala, né, aprendi isso com ele, que o próprio nosso lar está ainda nas zonas umbralinas. E é para onde todo mundo quer ir. Todo mundo que lê André Luiz quer ir para o nosso lar. Né? E ainda é uma zona. É numa zona mais inferior, não é um lugar top. Vou aproveitar essa conversa sobre umbral para colocar então uma outra pergunta. Como é que faz para pagar as dívidas da última existência? Reencarnando. Reencarnando. É só reencarnando. Mas não paga do lado de lá? Muito pouco. Por isso, a reencarnação é uma grande dádiva. Porque é através da reencarnação que a gente tem oportunidade, pelo esquecimento do passado, né, pela possibilidade de reencarnar próximo a pessoas que nós prejudicamos e que nos prejudicaram, ou com projetos de refazer, né, tarefas que nós não concluímos, não só tendo prejudicado uma pessoa ou outra, mas tarefas que nós programamos e não fizemos. Então, reencarnando, a gente consegue resgatar. E há relatos, né, também dos livros, que o mesmo medo que a gente tem de desencarnar, o desencarnado tem na hora de encarnar, de reencarnar. Essa é uma pergunta que você pode fazer agora para a gente. Não, exatamente. A pergunta é exatamente essa, né? Quer dizer, não é uma pergunta, é uma constatação, né? É lembrar que a reencarnação também gera medo. Medo do. Eu acho que não é medo exatamente do desconhecido. É medo dos novos compromissos não serem, mais uma vez, saudados. Pelo menos para quem está em evolução, você vê também isso lá no nosso lado, a pessoa já passou por algumas coisas e agora está um pouquinho melhor. Aí você falou, agora eu vou voltar de novo. Calma aí, deixa eu respirar e tal, eu vou meter de novo, porque ainda posso falhar de novo. É isso aí. Acho que é o medo de falhar. Porque até que a gente sabe também de alguns espíritos que foram enviados à Terra em missão, de fato, e que falharam. Né? E que ao invés de resolver pendengas, arrumaram mais dívida. A cara da dona de desânimo. Né? Então, o ideal é resolver essa. E com relação... Passou preparado. O que é importante, né? Assim, esse receio
que houve o fim daquele espírito, daquela alma. Acabou. Não. O que acaba, e na verdade é muito interessante e importante a gente falar o seguinte: sempre acaba um ciclo para iniciar outro. E nada morre. Porque até o corpo físico, quando ele é sepultado, a gente pode usar a máxima de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, porque até aquele corpo se transforma, se desagrega e se transforma, mas não a alma que ali habitava. A alma continua íntegra, como era, como eu falei no início, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, não vira santo, não vira anjo, mas a gente permanece. E lembrar que a visão que a gente deve ter, né, da vida imortal, e isso eu ouvi também de um palestrante, achei muito interessante, que a gente fala assim: vou no enterro do fulano. Não, gente, quando alguém desencarna, a gente vai no desenterro. Porque, na verdade, o espírito está saindo da terra, está saindo da matéria, então ele está se desenterrando. E quando reencarna, é que está enterrando, porque está ficando, né, enterrado, entre aspas, num corpo físico. Então a visão tem que ser o contrário, né? Até o Décio, não é o Iandoli, não, é o Sérgio. O médico? Não, é médico também. Não é o Sérgio Felipe, não. Não, Sérgio Felipe. É outro Sérgio. Depois eu vou lembrar o nome dele. Muito interessante, ele fala dessa forma, né? Que, na verdade, a gente vai ao desenterro e quando nasce alguém a gente vai visitar, a gente vai ao enterro daquela alma que se enterra no corpo físico para mais uma oportunidade. Vai. Bom, já que nós estamos falando em morte, o desencarne, né? Podíamos discutir os aspectos posterior a isso, né? Os aspectos da cremação e da doação de órgãos. E aí, gente, o que vocês acham? Eu fiz um papel para ser cremado. Registrar o cartão e tudo. Então, não dá trabalho ninguém. Não dá cartão. Boa. Não quero ser cremada, não. Não? Tem que se garantir. Tem que se garantir. Isso aí. Porque se desencarnar e ficar pegadinha lá no corpo, tem que se garantir. Gente, tá sentindo um calor? Nossa! A minha pausa não se viu. Cheirinho de churrasco? O pessoal que está em dúvida do apego está preferindo ir para a terra, porque se tiver, né, como disse o Marco aqui, contando sobre o Lázaro, né, tiver num processo de letargia e for dado... Hoje em dia isso não vai acontecer, né, gente? Porque a medicina já evoluiu muito, a gente não corre o risco de ser enterrado vivo, né? Naquela época acontecia muito, em razão... bota o sino lá. Até porque hoje em dia, para você continuar no estado tem que ser rodado com leve, mas não pode ter nenhuma atividade cerebral. Não, aquilo tem que estar zeradinho mesmo. Então, mesmo o paciente imunológico, porque às vezes quando uma parada, ele ainda sob o efeito da terapia, ainda tem, né? Você reanimou o paciente, então tem alguma atividade quando você está lá, já desencarnou, mas tem alguma atividade. Então, às vezes a gente espera até um tempo para poder a gente conseguir botar aquele elétron e ele vive sem atividade para poder, senão, pode Interessante. Então, vamos lá. Com relação à cremação. Há muitas pessoas que têm dúvida com relação à cremação, justamente por achar assim, poxa, mas será que eu vou sentir, né? Vou sentir a cremação, vou sentir o fogo e tal. A recomendação do próprio Emmanuel, de alguns espíritos, nas obras espíritas,
é que se aguarde 72 horas, que seriam o tempo razoável para se desatarem os laços. Mas a gente sabe que dificilmente a gente vai aguardar 72 horas para cremar alguém. Então, fica muito, não é uma regra, não significa que o total desprendimento só acontece com 72 horas. Esse prazo de 72 horas é um prazo muito elástico, porque vamos pensar numa pessoa que já está internada, por exemplo, já está há muito tempo em coma, já está há muito tempo num processo de doença. O desligamento dela começa muito antes. E às vezes só falta desligar o último botãozinho. Pô, desliga ali para ir, já foi. Ela já está até vendo lá o pessoal desligar, ela já está participando. Né? Então, assim, é muito relativo. O importante não tem problema nenhum a cremação. A cremação mas tem que ser, como disse o Mangusto, tem que se garantir com relação ao apego, com uma observação apenas. Ao apego de uma maneira geral. Porque se você for apegado ao seu corpo, porque não é o apego, gente, à família, isso é um outro tipo de sofrimento que a gente vai ter. É o apego ao corpo físico. Porque se a pessoa for apegada ao corpo físico, vai cremar ou vai enterrar e ela vai sentir. O processo Davi me corrija se eu estiver errado. O processo que começa com a decomposição, com a desagregação, quando a pessoa é enterrada, é o mesmo processo que ela vai, se ela estiver apegada ao corpo físico. Para o espírito, isso não tem nenhum problema, não vai sentir nada. Se você for... É o ideal, né? Acende o forno, bicho. Bom, o negócio é o seguinte, né? Mas às vezes a pessoa não sai correndo porque ela não entende o que está acontecendo. Entendeu? Então, ela, nossa, mas eu morri, não morri, a pessoa ainda tem, né? Então vamos lá. Não, eu digo O espírito. Ela está falando do espírito. Mas vamos falar. É do espírito mesmo. Mas vamos falar, fazer uma observação aqui. Deixa eu falar sobre a doação de órgãos, depois eu vou fazer essa observação meio para a gente finalizar. Doação de órgãos, fala aí, Marina. O que vocês acham? Mas acho que não é Em relação a ser espírita, o espírito sente você doar os seus órgãos. Vai sofrer. Vai ficar zangado. Pedaço da sua personalidade, né? Isso, exatamente. Vai acontecer? O meu processo, você consegue um ato de amor. Eu também acho. Lógico, não é isso que a gente está discutindo aqui. Óbvio que é. Pois é, mas exatamente. Mas o espírito sente? Essa é a pergunta. Exatamente. O ser humano de amor, ele vai ser beneficiado na hora do ligamento. Ele vai ser O que são os órgãos? qualquer órgão. Não, o que são? Não perguntei quais. O que são órgãos? Matéria. É matéria. Então, se o teu corpo já não te serve mais, você tem um órgão ali que está saudável, próprio para ser utilizado por uma pessoa que precisa dele, por que não doar? Você vai levar ele com você? Pro outro lado? Até as formas, tudo. Por mim, também pode me empalhar. É sério. Pode deixar. Ou que me empalhem ou tudo. Mas essa é a pergunta. Qual vai ser a utilidade de um órgão que vai ser enterrado junto com o resto do corpo e ser comido pela terra? Ou cremado. Virar pó. Se outra pessoa pode usar, por que não doar? Uma observação, porque a gente está falando entre nós aqui, espíritas, né? Mas pensa numa pessoa, então vamos pensar, a pessoa que é doador de órgãos, mas não é espírita, né? Será que esse espírito, que não tem a consciência que o espírita tem, será que ele vai sentir dor quando tirarem os órgãos dele? Teoricamente, ele está doando órgãos que ele quer, né? É o que a Marina falou, não vai
Porque ele vai ter uma proteção, um amparo, porque a doação de órgãos é um ato de caridade, é um ato de amor, é um ato de benefício tão grande para quem precisa, vai ser de tanta utilidade. Gente, eu ia falar uma coisa horrorosa, me lembra para falar depois que acabar a palestra? De tanta utilidade, é que eu lembrei de um fato, de tanta utilidade para quem precisa, que com certeza, mesmo que essa pessoa seja materialista e de repente, caramba, a vida não acabou. Meu Deus, estão tirando meus órgãos. Ele não vai sentir isso. Porque fala isso tudo aqui é o reconhecimento dele, desapego da matéria. mesmo sendo ele materialista. O maior reconhecimento dele está dando, o espírito está dando, o desapego dele da matéria. Mesmo não sendo Do espírita. desapego e da fé. Eu vou contar uma Não história é nem breve. de fé, é de querer ajudar. Mas eu vou falar onde eu quero chegar. Isso me lembrou de uma coisa, que a gente está falando de doação de órgãos, mas a gente tem que se lembrar de que, mesmo a gente aqui encarnado, muitas vezes, por diversas razões, os mais variados motivos, as pessoas precisam sofrer algumas mutilações. Uma cirurgia, por exemplo, uma mastectomia, por exemplo, para nós mulheres. Não deixa, por mais que seja uma coisa para o teu bem, para você, né, viver bem, não deixa de ser uma mutilação. Com certeza. Não é? E aí, eu estou lembrando disso porque a minha tia, a última a desencarnar agora em março, ela sofreu uma mastectomia total, né, de pedaço de axila, tudo. E ela sempre tinha, antes de ficar doente, ela era uma pessoa extremamente vaidosa no sentido de se arrumar, ela nunca foi arrogante nem nada. E ela, ao longo dos anos, ela desenvolveu uma doença, uma esclerose múltipla, além do câncer que ela teve, ela tinha esclerose múltipla e teve o câncer. E ela já estava bem debilitada do corpo, e ela sentada na cadeira da cozinha da minha mãe falou para mim assim: vou te fazer uma pergunta. Depois que eu morrer, eu posso ter meu peito de volta? Ótimo. Aí eu falei assim, eu acho que sim, eu acho que é para você plasmar, mentalizar. Ela falou, então tá bom. Gente, Resolveu o problema dela. olha bem, tudo vai depender de como você encara as coisas que acontecem com você. Né? E eu sempre trago ela como exemplo porque ela era um exemplo. Ela é, né? Então, a gente precisa sempre pensar em como é que a gente encara aquilo que acontece com a gente. É difícil. Eu estou falando que é fácil? Não. Por isso que eu falo, toda vez que eu penso em reclamar da minha vida, eu lembro dela. E Né? tem uma coisa interessante, que é o filme que eu vou indicar para vocês, deve ser indicado para pessoas que têm essa dúvida, chama Dois Corações. É um filmaço, e é até verídico, né? E ele fala muito sobre a doação de órgãos. No final tem relatos, pessoas. É muito interessante mesmo, até para indicar, para incentivar, que incentive a doação de órgãos. Tem uma outra perguntinha rápida aqui. Tá. Onde eu vou morar depois que eu morrer? Debaixo de um viaduto, debaixo de uma marquise? Gente, a gente vai onde a gente tiver condições vibracionais, né? Então a gente vai possivelmente, se a gente trabalhar para isso, né, residir em alguma colônia durante algum tempo, onde a gente tenha espíritos afins, familiares que estejam lá antes da gente, e claro, de acordo com a nossa vibração, o nosso estado vibracional. A gente pode ir para esse umbral aí feioso, a gente pode ir para Nosso Lar, que é legal, a gente pode ir para outras colônias, a gente pode se engajar em algum trabalho, a gente pode vir para o GECAT, morar aqui no GECAT. Eu vim no plano espiritual do GECAT. Né? A Maria Angélica falou que assina a carteira de todo mundo. Provavelmente nós iremos para onde estão os espíritos que nos são simpáticos. Sim. Para um lado ou para o outro. Isso aí, é isso aí. É onde está a nossa mente. Fala, Vinícius. A minha referência é o filme, né? Nosso Lar. Sim. E aí me veio uma dúvida aqui agora. Se o espírito, eu sei que ele não tem a necessidade, mas o espírito ele dorme, porque, por exemplo, no filme Nosso Lar, ele vai para casa e aí você está falando espírito, dorme, mas ele tem
tem necessidade. É um apego. Ele dorme porque ele tem necessidade. Quando nós desencarnamos, espíritos nessa condição mediana aqui, espírito que não precisa dormir, não precisa descansar, é espírito mega top blast evoluído. O mediano normal, ele vai precisar se alimentar. Isso é da outra roda de conversa. Da outra roda de conversa. Se alimentar, ele vai precisar dormir, descansar, lazer, relaxar. Ele no filme não aparece lá, eles naquele jardim, ouvindo música, piano. Então é isso, porque a nossa condição de desencarnado ainda vai ser uma condição muito materializada. Estamos muito perto da matéria. A gente ainda está muito... Então ele dorme sim, tem casa, né? Vai morar na casa de alguém, vai encontrar algum parente que já tem uma casa, aí é tipo as casas albergão, não recebe todo mundo. Tá? E é por isso mesmo que se diz, né? Que ao desencarnar, nós seremos exatamente o que somos agora. Exatamente. Bom. A gente ainda tinha algumas perguntas aqui, mas a gente já está no nosso horário. E eu queria fazer assim, encerrar, e depois eu passo a palavra para a Marina. Não dá para esgotar o assunto, são muitas coisas para a gente falar. Quem sabe a gente marca uma outra parecida para trazer outras questões. Mas o importante da gente trazer isso aqui hoje é para a gente ter, né, uma referência de que o Espiritismo, ele nos auxilia imensamente nisso, em todas essas questões, em responder todas essas questões, em nos dar um pouco de conforto e de consolo, de saber que a morte só existe no plano físico, de que a gente continua, de que seremos os mesmos, né? Acho que isso, num momento, pode ser bom ou ruim, Verdade. mas, né, consola, mas às vezes não, saber que nós somos os mesmos, seremos os mesmos, mas de que também, né, uma das perguntas, né, como é que a gente paga os nossos equívocos, a gente sabe também pelo Espiritismo que a gente vai ter tantas oportunidades quantas a gente precisar. Então, é muito bom ter o Espiritismo que nos ajuda a compreender todos esses processos, a gente falou tudo, de uma forma muito simples, né? muito rasa, prática, objetiva. Né? Cada coisa dessas que a gente falou, a gente podia se aprofundar muito mais, mas a ideia é essa, é trazer uma ideia muito objetiva, muito simples, desses pontinhos básicos, que mesmo a gente já sabendo, já tendo lido, já tendo ouvido falar, a gente sempre pode ter algo a contribuir. Mas o mais importante é saber que o Espiritismo nos dá, né, esse conforto, esse consolo, para que a gente possa enfrentar isso, o desencarne, a morte do corpo físico, a separação de um ente querido, de uma forma mais esclarecida, de uma forma mais tranquila e tendo mais consolo. Marina, quer falar alguma coisa? Não? Então é isso. Só obrigada pela atenção, gente, pela paciência. Mas eu passo normal. Passo normal. Então, Deixa eu acender a luz. pessoal. Oi.